Essa noite. E é interessante perceber como existem tantas coisas que nós podemos fazer para que o evangelho possa avançar. Nós podemos orar para que o evangelho chegue em lugares onde ele não chegou. Nós podemos ser instrumentos de Deus para que a palavra de salvação seja anunciada. Muitas vezes nós podemos levar um conforto físico junto com uma palavra de ânimo, uma palavra bíblica que pode alcançar o coração das pessoas. A verdade é que não há desculpas que justifiquem o nosso não envolvimento na missão de Deus. Porque toda a nossa vida, tudo aquilo que engloba a nossa vida, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, deve e pode ser colocado à disposição do reino de Deus. Ontem nós falamos um pouco sobre essa necessidade que nós temos de, antes de fazermos alguma coisa, nós precisamos ter em nós características como igreja que nos ajudam a sermos uma igreja que responde ao chamado de Deus, responde aquilo que Deus espera de nós enquanto aqueles que conhecem o Evangelho. Nós falamos, por exemplo, do envolvimento e da centralidade da palavra, da oração. E eu queria desafiar vocês realmente a serem uma igreja que ora pela obra missionária, que ora pelo trabalho missionário, que ora para que o Evangelho continue avançando de forma significativa em diferentes lugares. Ali no fundo, quando você sair, você tem ali vários materiais que hoje, com a graça de Deus, chegou, né, porque eu tinha esquecido a caixa ontem lá em Londrina, que são, na verdade, materiais para te ajudar a orar. Por exemplo, nós falamos assim, vamos orar por missionários. Mas eu te pergunto, você sabe como orar pelo missionário? Você sabe quais são os motivos de oração que o missionário tem, de modo geral? A gente tem os motivos específicos, aqueles que vêm ali na carta de oração, mas quais são os motivos gerais que nós devemos orar por todos os missionários, sem exceção? Ali no fundo você tem um cartão, um postal que diz 20 formas de orar por missionários. Eu quero incentivar você a pegar ele, porque daí você vai falar assim, mas eu não sei como orar. Não, agora você sabe. 20 formas de você orar por missionários. Quero desafiar você a orar por povos, e no meu caso, obviamente, trabalhando na África, orar por povos africanos. Você tem ali também um postal como esse. Aqui tem 52 nomes de povos, é um bom trava-língua, porque tem aqui o Antrandróis, Aramo, Taureg, Niamaton, tem um trava-língua aqui, mas são 52 povos africanos que têm pouco ou nenhuma presença do Evangelho que nós queremos alcançar nos próximos anos. E eu quero desafiar você a pegar esse cartão, a você colocar num lugar estratégico lá e você orar por esses povos. Quem sabe você quer orar de uma forma mais intensa, mais intensiva, de uma forma mais pontual. Todos esses povos que estão aqui estão nesses cartões de oração. E aqui você tem o nome do povo, no caso aqui o povo Nindal, 30 mil pessoas, são agricultores, seguem o animismo, ou seja, eles têm vários deuses, os deuses estão em todos os lugares. Um versículo, e aqui no fundo você tem 3 motivos de oração. Esse material está ali para você, alguns deles, os folders todos estão ali à tua disposição. Isso aqui tem um pequeno custo para que a gente possa produzir. Tem outros materiais, tem outras coisas ali. E eu quero incentivar você a olhar, a você considerar. Eu não ganho nada com isso, importante que você saiba disso. Todo esse material é da missão, todo esse material é revertido para o trabalho que a missão faz, os recursos que eles arrecadam, inclusive desse livro, Reencontrando o Caminho da Missão. Esse livro eu chamo ele do filho da pandemia, porque daí quando não podia viajar mais, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu falei assim, eu vou
colocar para frente um sonho que eu tinha, que era de escrever esse livro. Ele está ali, você pode ficar à vontade. Por que a oração é tão importante? Por que a gente precisa ter um engajamento profundo em oração? 2004, eu já era missionário da MIAF, eu já estava envolvido com a MIAF. Um amigo muito querido, também missionário, mas missionário no Oriente Médio, recebe um convite de uma organização para visitar um país do norte da África. E esse amigo, então, vai para esse país, ali conhece diferentes grupos de povos considerados não alcançados, mas um povo específico chamou muito a atenção dele, um povo que chamava Fur. E aí, então, ele vem de volta para o Brasil e um dia ele bate lá no escritório da MIAF, me chama e fala, Paulo, olha, eu fui visitar esse país, nesse país tem esse povo, 1 milhão de pessoas, não tem nenhuma igreja entre eles vivem nessa montanha chamada Nubian Mountains, eles vivem ali, não tem nenhuma igreja, não tem nenhum missionário, nós precisamos de um movimento para fazer com que o evangelho chegue entre eles. Mas eu trabalho no Oriente Médio, eu não trabalho na África, vocês trabalham na África, então tá aqui, ó. Aí ele me deu uma folha de sulfite, 2004, uma folha de sulfite, escrito algumas informações desse povo, nos dois lados. Ele me deu duas fotos impressas, porque foto digital era luxo naquela época. 2 fotos impressas, e eu me lembro que ele deu $200 e disse assim, olha, esses $200 aqui, uma pessoa lá deu de oferta para começar alguma coisa nesse meio desse povo. E aí eu chamei a equipe da MIAF e a gente ficou falando assim, o que nós vamos fazer? O que você faz com 2 fotos, com uma folha com informações, uma folha de sulfite com informações e $200? Bom, a gente falou, vamos fazer um cartão de oração. E vamos começar a distribuir esse cartão de oração para que as pessoas comecem a interceder e a orar por esse povo. E aí, então, eles começaram, nós fizemos isso, e fizemos na época, se eu não me engano, 10 mil cartões de oração diferentes, era um marca-página. E aí, eu era da equipe de comunicação nessa época, eu cometi uma falha terrível, eu esqueci de colocar um contato da missão no cartão de oração. Então nós tínhamos um cartão de oração lindo, com motivos de oração, mas nenhum contato. Mas já estava pronto, já estava impresso, então vamos distribuir. Começamos a distribuir. Diferentes locais, diferentes igrejas, começamos a dar isso para outros missionários, e todo mundo então que passava ali por Londrina, pegava aquele cartão de oração, ia para um determinado lugar e divulgava aquilo ali. Passou alguns meses, uma igreja aqui no interior de São Paulo me liga e diz assim, Paulo, tudo bem? Olha, nós somos a igreja X, eu sou o pastor Y, e nós temos orado por um povo lá no Sudão, falei o país para vocês, lá no Sudão, nós estamos orando por esse povo e nós decidimos adotar esse povo, não só em oração, mas financeiramente nós queremos apoiar um projeto lá. A MIAF trabalha na África, nós queremos saber se você tem algum projeto no meio desse povo. Eu falei assim, irmão, qual é o povo? Ele falou assim, então, nós recebemos aqui um cartão de oração, mas olha que estranho, não tem contato nenhum nesse cartão. Por isso que eu estou ligando para você, para saber se você pode me ajudar. E é o povo Fur. Falei, eu sei quem é esse povo. Né? Nós não temos projeto lá, tampouco temos missionários entre eles. E ele falou, mas o que eu faço? A igreja já está levantando recursos, né? Eu já queria mandar esse recurso. Falei, não, irmão, faz o seguinte, abre uma poupança aí, guarde esse dinheiro e continua orando, porque Deus precisa levantar gente para poder ir para esse local. Bom, essa história aconteceu, 2 semanas depois uma outra igreja, mais um tempo depois uma outra igreja. Eu sei que num período curto de 4, 5 meses nós tínhamos 6 igrejas que haviam adotado o povo Fur em oração, que estavam contribuindo para um projeto que não existia. E aí eu falei assim, Deus, agora o Senhor precisa levantar missionário. Até o dia que eu recebo uma ligação de um casal do Rio de Janeiro que diz, olha, nós gostaríamos de ir aí para Londrina conversar com vocês, porque nós gostaríamos de nos tornar missionários da MIAF, porque Deus tem um chamado para a gente para a África. Eu falei, vocês são muito bem-vindos, podem vir.
E aí então aquele casal chegou, sentou na minha mesa, sentou de frente comigo na mesa e começaram a conversar e começamos a perguntar coisas e tudo mais. E eu disse para eles: olha, mas vocês querem ir para a África, ser missionários, ótimo, glória a Deus. Vocês têm ideia de com qual povo vocês querem trabalhar? E aquele rapaz tira de dentro da Bíblia um cartão de oração e fala assim: olha, eu nem sei se esse povo existe, mas alguém um dia me deu esse cartão para orar por esse povo, o povo Fura. E Deus falou comigo que eu precisava orar, mas eu precisava ir para esse local para pregar o evangelho entre eles. Eu falei: glória a Deus. Agora eu tinha igrejas orando, agora eu tinha igrejas investindo e agora eu tinha um missionário para começar o projeto. Encurtando a história, 2011 eu tive o privilégio de conhecer o primeiro crente da etnia Fur sendo batizado lá nesse país do norte da África. Recentemente, o país expulsou todos os missionários, todos os estrangeiros do país. Não podíamos mais estabelecer equipes ali. E a gente pensava assim: puxa, agora o trabalho vai acabar. Agora as coisas vão ficar difíceis. E aí, para minha surpresa, em junho desse ano, eu estava ali no Vocari, um evento de mobilização de juventude, e chega um rapaz no estande da MIAF, olha e fala assim: ah, vocês trabalham na África? E eu falei: sim, nós trabalhamos na África. E pelo sotaque dele, já na hora eu matei a charada. Ele não é brasileiro, ele provavelmente é africano. E eu disse: ah, você é de onde? Ele falou assim: eu sou do Sudão. Eu falei: puxa, que legal. E você é de que lugar do Sudão? Eu sou das montanhas de Núbia. E eu fui alcançado pelo Evangelho, por um missionário da MIAF. E eu queria dizer isso para vocês, que hoje existem igrejas plantadas lá, existe grupos de discipulado, e a gente já tem até uma associação de pastores sudaneses das montanhas de Núbia. Sabe como isso começou? Com cartão de oração, que nem contato tinha. Por isso a oração é tão importante. Por isso eu quero desafiar você realmente a se engajar em oração. A se engajar em oração. A meninada ali, quando eu coloquei a mesa, estava doida por essa pulseira, né? Lucas 10, 2. E o pessoal me pergunta: o que é essa pulseira? O que é Lucas 10, 2? É exatamente mais uma ferramenta de oração que nós temos. O que diz Lucas 10, 2? Jesus olha para a multidão, percebe que elas estão como ovelhas sem pastor, e ele chama os seus discípulos e diz o quê? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Nós temos feito isso. Todos os dias, às 10h02, a gente coloca o celular para tocar, para apitar. E esses dias é tão interessante, nós começamos essa campanha já desde 2019. Esses dias foi pregar numa igreja, era 5 para as 10, a hora que eu subi no púlpito para pregar. E aí quando foi 10h02, um monte de celular começou a apitar no meio da igreja. Né? E alguém falou assim para mim depois: nossa, que falta de educação. Eu falei: não, irmão, fui eu que comecei esse negócio. Tá certo, é isso mesmo. Porque a gente para aquilo que a gente está fazendo para orar, para que Deus possa enviar mais trabalhadores. Oração é fundamental. Paul Miller, um autor americano, ele diz que a oração não é suplementar. A oração não é a preparação para o trabalho, a oração é o trabalho. Uma das coisas que a gente pode fazer cada vez mais em relação à obra missionária é orar. Orar por missionários, orar por povos, orar pela igreja, orar para que Deus mande mais trabalhadores, e Deus vai responder a nossa oração. Então fica aqui o meu desafio para vocês. Isso era só um desafio, não era pregação. Fica tranquilo, tá bom? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós estamos falando sobre a igreja em missão. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o início dessa igreja e como a igreja que é missionária deve ter dentro dela as características. Falamos sobre centralidade da palavra, centralidade na oração, comunhão. Falamos de a dedicação ao culto, ao serviço, e vimos que essa igreja, que começa ali em Atos capítulo 2, ela se torna uma igreja tão missionária, tão bíblica, que as pessoas agora querem vir para ela.
Elas querem chegar ali. Nós vamos dar um salto agora. Falando dessa igreja, dessa mesma igreja, mas nós vamos dar um salto já para o capítulo 8. Nós lemos o capítulo 2 ontem, capítulo 3, nós temos aqui toda a história de Pedro, como Pedro está desenvolvendo seu ministério, como os apóstolos estão desenvolvendo seu ministério ainda em Jerusalém. No capítulo 4, nós temos Pedro e João sendo levados ao Sinédrio, sendo acusados e ali se posicionando diante do Sinédrio. E aqueles homens, o verso 13 diz que eles veem a coragem de Pedro e João, diante daquilo que eles se propuseram a fazer, que era pregar o evangelho, e eles ficam perplexos com essa coragem que eles têm. O capítulo 5 nos conta um pouco mais do dia a dia dessa igreja, de como essa igreja caminha, de como essa igreja desenvolve as suas ações. Ainda no capítulo 5, nós temos os primeiros relatos dos apóstolos sendo perseguidos por conta do evangelho. No capítulo 6, essa igreja cresce ao ponto de ter a necessidade de fazer uma divisão de tarefas. Então, os apóstolos falam, olha, precisamos cuidar das viúvas, precisamos ter aqui um grupo de líderes que possam nos ajudar na distribuição dos alimentos, e então são estabelecidos ali os diáconos que vão ajudar naquele processo. 7 deles são escolhidos, um deles se destaca, que é Estevão. Estevão é não só um diácono que cuida das mesas, que cuida da administração da igreja ali, mas é um evangelista que prega fervorosamente. Por conta da sua pregação, ele também é perseguido, e aí então ele é morto. E a partir da morte de Estevão, nós temos o desencadear de uma das maiores perseguições que a igreja de Jerusalém enfrenta naquele momento. Capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos, não todos. Primeiro nós vamos ler do capítulo 8, verso 1 ao verso 8. Depois nós vamos pular e ler do verso 26 ao verso 31. Atos capítulo 8, verso 1 ao 8. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa. Arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Vai um pouquinho mais adiante agora, ali no verso 26, de Atos capítulo 8. Um anjo do Senhor disse a Felipe, vai para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado na carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Felipe, aproxima-se da carruagem e a acompanhe. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como eu posso entender, se não há quem me explique? Assim ele convidou Felipe para subir e assentar ao seu lado. Meus irmãos, uma igreja missionária não é uma igreja que faz muita coisa. A gente, ao longo da nossa caminhada, nós nos tornamos uma igreja pragmática. Nós começamos a achar que o que nos torna uma igreja missionária, o que nos qualifica para sermos uma igreja missionária, é aquilo que nós fazemos.
E isso não é uma verdade. O que nos qualifica a sermos uma igreja missionária é aquilo que nós somos. O que somos diante de Deus, o que somos como igreja perante aquele que nos chamou. O que nos torna uma igreja missionária não é o tanto de recursos que eu trago na frente do altar, não é o tanto de missionários que eu envio, mas é como eu respondo ao chamado de Deus para a minha vida e para a vida da igreja, enquanto comunidade de fé. Nesse sentido, há muita gente que faz muita coisa, mas não obedece ao chamado de Deus. Hoje de manhã, no podcast, nós falávamos bastante sobre isso. O chamado missionário é um chamado para a igreja. E para a igreja aqui, não é a igreja presbiteriana do Brasil do Jardim Alvorada. É a igreja, eu e você, corpo de Cristo, que somos chamados e congregamos juntos adorando a Deus. Esse é o chamado. A igreja tem um chamado, a igreja local tem um chamado do próprio Deus. Nesse sentido, o apóstolo Paulo vai nos dizer que todos nós somos vocacionados. Cada um de nós tem um chamado de Deus para se envolver na obra de Deus. A obra de Deus, o chamado de Deus, a missão de Deus não é para uma ou outra pessoa, mas senão para toda a igreja. E é no meio desses todos que são vocacionados, ou seja, no nosso meio, enquanto igreja chamada por Deus para cumprir a missão de Deus, é que Deus escolhe pessoas pontuais para a sua obra em diferentes locais. Não é possível termos vocação missionária dentro da igreja se, como igreja, nós não somos uma igreja obediente à missão de Deus. Nós falávamos no podcast. Acreditar, e essa é a frase de um pastor amigo, muito querido, acreditar que alguém vai ser bênção lá longe, sem que essa pessoa tenha demonstrado uma vida de serviço aqui onde ela está, é um engano. Por isso a igreja tem esse papel. A igreja é o lugar onde nós desenvolvemos a vocação. A igreja é o local onde nós ratificamos o chamado. A igreja é o local onde nós identificamos aqueles que Deus está chamando. E a grande beleza do chamado de Deus para a obra missionária é que Deus usa diferentes pessoas em diferentes aspectos de diferentes maneiras. Então, o modo pelo qual Deus vai usar a sua vida é diferente do modo que Deus vai usar a minha vida. A maneira pela qual Deus vai usar você para que o mundo conheça o Evangelho talvez seja diferente do modo que Deus vai usar a minha vida. E a vida de quem está sentado atrás ou na tua frente. Mas é nessa coletividade de gente que é chamada por Deus para cumprir a missão de Deus que Deus age de diferentes formas, de diferentes maneiras. O que seria se todos nós fôssemos chamados para ir para Madagascar? Quem iria pregar o Evangelho aqui na cidade de Maringá? O que aconteceria se todos nós fôssemos levados à Espanha? Deus vai chamando pessoas diferentes, para ações diferentes, para lugares diferentes. Agora, existe uma coisa que todos nós e todas essas pessoas precisam ter nos seus corações. Elas precisam ter um senso de obediência a Deus. E eu queria propor aqui, nessa noite, algumas atitudes e algumas ações que eu e você precisamos aprender com a vida desse rapaz chamado Felipe. Porque esse menino é diferenciado, esse menino ele é um menino bom. Em meio à turbulência que está acontecendo ali na igreja de Jerusalém, em meio às dificuldades que está acontecendo ali, esse rapaz chamado Felipe é um rapaz centrado na palavra, mas centrado na missão. Ele entende qual é o papel dele na missão de Deus. Ele entende a vocação que ele tem, enquanto aquele que deve servir ao Senhor. E a história de Felipe
É a história de quem entendeu e respondeu à vocação de Deus. A história de Filipe é a história de quem consegue entender essa jornada, esse caminho, que ao longo dos dias vai descobrindo o que Deus quer para a vida dele. Eu disse hoje de manhã, tem muita gente que está esperando descobrir o como, o quando e o porquê para se envolver na obra missionária. O problema é que o como, o onde e o porquê a gente aprende no caminho. É na caminhada que Deus vai se revelando a nós do que nós devemos fazer. Esperar que a gente tenha uma revelação completa. Não, eu estou aqui esperando para ver onde Deus vai me usar. Não funciona dessa forma. Primeiro eu falo, Deus, estou aqui, estou indo. E por onde eu estiver indo, eu vou te servindo. E à medida em que eu vou indo, e vou servindo, e vou cumprindo a minha vocação, Deus vai ajustando a rota. Deus vai te orientando, Deus vai te guiando. Eu lembro, a minha história pessoal é uma história que fala muito sobre isso. Eu lembro com 15 para 16 anos, receber uma equipe de missionários na nossa igreja. E aí então, ali, olhando aqueles missionários, não tinha ideia nenhuma do que era ser missionário, mas eu falei assim, eu quero ser esse negócio de ser missionário, porque esse negócio de ser missionário parece ser uma coisa muito legal. E aí fui falar com o meu pastor, falei, pastor, quero ser missionário, me manda, falei o nome lá da missão, e ele falou assim, você quer ser missionário? Ótimo, mas missionário não é quem vai para a missão X ou a missão Y, missionário é quem fala de Jesus, aonde Jesus não é conhecido. A gente está começando um trabalho aqui na favela, você vai lá para a favela, vai pregar Jesus, vai falar de Jesus, vai ser missionário. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu fui. Foi lá que conheci Patrícia, hoje minha esposa, servindo juntos ali. Então a missão é um bom lugar para você conhecer pessoas joia e arrumar um casamento bom. E eu lembro que depois de uns 3, 4 anos, eu falei assim, pastor, eu não quero mais ser missionário, eu quero ser pastor. Me manda para o seminário. Eu falei, você quer ser pastor? Ótimo, pastor não é quem vai para o seminário. Com perdão aos pastores aqui. Pastor não é quem vai para o seminário. Pastor é quem cuida de ovelha. Então os adolescentes vão estar sem líderes a partir do ano que vem. Você vai ser o pastor deles, você vai caminhar com eles, você vai cuidar deles, você vai discipular eles, você vai ser pastor. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não era o que eu queria, não era o que eu esperava, mas eu tinha muito claro no meu coração que eu precisava cumprir a missão de Deus. E cumprir a missão de Deus ao longo do caminho. Se era isso que Deus tinha colocado diante de mim, vamos fazer isso então. E aí eu me lembro que depois de algum tempo eu disse, eu não quero mais ser missionário, não quero ser mais pastor, eu quero ser rico. E para ser rico eu não preciso mais do meu pastor. Eu estava me formando na faculdade de desenho industrial, já estava trabalhando com comunicação e tive uma ascensão profissional rápida, porque em menos de 3 anos eu já tinha minha própria agência de propaganda, já tinha bons clientes, atendia toda a indústria moveleira aqui de Arapongas, atendia a Coca-Cola como um dos meus principais clientes, estava muito bem. Até a hora que Deus falou assim, tá bom, mas agora eu vou mexer de novo nisso daí. E aí me lembro da minha chego em Londrina, em 98, e uma amiga em comum disse, olha, tem uma organização missionária aí, eu sei que você é apaixonado por missões, eles precisam de alguém que possa ajudar na área de comunicação, será que você não podia ser um voluntário e ajudar? E eu falei, claro, com o maior prazer. E aí em 98 e 99, eu estava ali ajudando como voluntário na área de comunicação. E eu me lembro que nos primeiros meses eu dava ali 2, 3 horas ali na missão como voluntário e o resto na minha empresa, ali no meu negócio. Passou mais um tempo, eu estava, na verdade, dando 7 dias da semana para a missão e outras 3 semanas no meu trabalho. E depois eu comecei a perceber que eu já estava mais tempo na missão do que no meu trabalho, até o dia que meu sócio chegou para mim e falou assim, olha, você precisa decidir o que você quer fazer da vida. E eu falei assim, tá bom, tá aqui, a empresa é sua, eu estou indo embora. Mas porque eu tinha uma convicção clara de que naquele momento Deus estava chamando. Eu não tive essa convicção quando eu tinha 15, 16 anos, eu fui ter essa convicção depois de 10 anos, com 26.
Porque Deus vai nos mostrando aonde Ele quer nos usar à medida em que nós vamos avançando. Quem fica parado, esperando revelação completa, não sai do lugar. Mas para entender isso, nós precisamos aprender com Filipe. A igreja está enfrentando perseguição, a igreja está enfrentando um momento difícil na sua vida. Ela ainda está presa em Jerusalém, apesar de Jesus ter dito que ela precisava ir de Jerusalém até os confins da terra. Ela não consegue sair daquele contexto, e aí então vem uma perseguição severa. E o texto diz que, em meio à perseguição, aqueles que são dispersos, aqueles que são deslocados, eles pregam a palavra por onde quer que eles estão indo. Verso 4 diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Nesses dias nós precisamos de intencionalidade nas nossas igrejas. Intencionalidade na pregação da palavra. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos pregar a palavra em todo tempo, em todo lugar, em toda maneira. Cada oportunidade, cada situação deve ser uma oportunidade para nós pregarmos o evangelho. Há um movimento hoje mundial que fala vizinhos e nações, e eles têm um pequeno treinamento que é gratuito, inclusive, que fala como começar conversas espirituais. Como que você entra dentro de um Uber e do trajeto aonde você está, para onde você vai, você consegue falar e pregar intencionalmente a mensagem do evangelho. Eu tenho usado isso nas minhas viagens, por onde eu tenho andado. Uma das viagens, entrei dentro de um Uber, olhei para a cara do rapaz e falei assim: esse rapaz é um somali. Ele com certeza é um muçulmano. E eu vou falar de Jesus para ele. Ele pode me deixar no meio do caminho. É possível que ele abra a porta do carro e fale: desce agora. Eu falei: não tem problema. E aí eu falei assim: tudo bem? Você está bem? Como está a sua família? Perguntou onde está a família, ele já se abre. Ah, está bem e tal. Quanto tempo faz que você está aqui no país? Ele era estrangeiro também naquele país. Ah, faz tanto tempo. Que bom. E você frequenta alguma igreja? Ele olhou para mim assim e falou assim: eu não frequento igreja, eu frequento uma mesquita. Eu sou muçulmano. Puxa, que legal, que bom, que joia. E fala isso, e fala aquilo. E eu sei que num trajeto ali de meia hora nós batemos um papo e eu pude falar para ele o porquê eu seguia a Jesus, isso, e não seguia a religião que ele professava. E no final dei lá um livrinho de João em árabe para ele. Falei: olha, se você tiver interesse em conhecer Jesus, que é considerado um profeta dentro do islamismo, você pode ler isso daqui. Nós vamos ser intencionais. Conversas intencionais. Sair e pregar. Não há desculpas, não há dificuldade. Os discípulos estão enfrentando perseguição, e mesmo a perseguição por conta da pregação do evangelho não impede que eles preguem o evangelho. A todo momento, em todo lugar, eles são intencionais em pregar o evangelho. Mas no verso 5 vai dizer que o evangelho que eles pregam é centrado na pessoa de Jesus. Verso 5: e ali lhes anunciava o Cristo. Porque não é só pregar o evangelho, é pregar o evangelho de Jesus. Ah, Paulo, mas isso é uma contradição, você ficaria surpreso. Porque às vezes nós falamos, mas não falamos o que realmente precisamos falar. Que Jesus veio, Jesus morreu e Jesus ressuscitou, para que todo aquele que nele crê tenha salvação e possa usufruir do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. É simples. A mensagem é simples, a mensagem é fácil. Da mesma forma que eu falei ontem que há uma centralidade na palavra, aqui nós vemos uma centralidade na ação missionária. Essa pregação ela é cristocêntrica, ela aponta para Jesus. Tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é anunciado aponta para Jesus. Nós precisamos pregar Jesus. E quando eu estou falando pregar Jesus, eu estou falando da pregação verbal do evangelho. Porque esse é outro problema que nós temos nos dias de hoje. Há quem diga que o evangelho não precisa ser pregado, que o evangelho pega por Bluetooth, ou para os adeptos aí da Apple, por AirDrop. É como se você falasse assim: recebe o evangelho aí, César, e faz assim.
Não existe isso. O evangelho não pega por osmose. O evangelho não pega igual Covid. Você fica perto da pessoa e a pessoa agora recebeu Jesus. Recentemente, ouvindo um podcast de um pastor, ele dizia assim: olha, nós precisamos pregar o evangelho, mas nós não precisamos nem falar de Jesus. É só viver perto das pessoas uma vida íntegra e as pessoas vão ver Jesus na sua vida. Olha, eu espero que as pessoas vejam Jesus na sua vida. Mas Paulo é muito claro quando ele diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Todas as palavras no original que falam sobre proclamação, sobre pregar, sobre anunciar, dão a conotação de pregação verbal do evangelho. E é tão interessante que uma linha da igreja atribui essa ideia a São Francisco de Assis. Usam uma frase atribuída a ele que pregue o evangelho em todo tempo, se necessário for, use palavras. O que pouca gente sabe é que Francisco de Assis terminou os últimos dias da sua vida no Egito, no norte da África, fazendo sabe o quê? Pregando o evangelho. Então, primeiro erro, essa frase não é dele. Segundo erro, ele nunca praticou isso. Pelo contrário, ele anunciava o evangelho. Nós precisamos ser intencionais, mas nós precisamos ter uma palavra que é centrada na pregação do evangelho. Terceira coisa, nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Quando nós nos movemos para o capítulo 26, diz que o Espírito Santo fala com Felipe. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Essa provavelmente é a primeira vez que o Espírito Santo fala claramente sobre um chamado missionário, sobre uma ação missionária, sobre uma orientação missionária. E nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos começar a desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus, perceber aonde Deus está se movendo, aonde Deus está nos dirigindo, porque Deus está fazendo coisas que nós não entendemos. Muitas vezes Deus está movendo situações de diferentes formas, de diferentes maneiras, para nos levar a pessoas, a lugares, a situações onde o evangelho pode ser pregado e nós não estamos entendendo a direção e o mover de Deus. Nós precisamos estar sensíveis para entender. Na minha adolescência eu conheci um missionário angolano. Ele era um refugiado aqui no Brasil. E era muito interessante caminhar com ele. Eu aprendi muito com esse rapaz. Muito, muito. Nós estávamos andando na rua, conversando, e daqui a pouco eu estava falando sozinho. Aí você olhava, o Jorge estava sentado na calçada, conversando com alguém. E você fala assim: Jorge, o que aconteceu? Não, Deus me falou que essa pessoa precisa de uma oração. Ou Deus me falou que essa pessoa precisa ouvir o evangelho. Uma vez eu viajando de Brasília para Florianópolis, 32 horas de viagem. Isso porque a igreja tinha oferecido uma passagem de avião. Mas ele falou assim: não tem problema não, a gente vai de ônibus mesmo. E eu estava acompanhando ele. E nós embarcamos em Brasília, sentamos ali, já de noite. E quando eu acordo, tem uma moça do meu lado. Mas eu embarquei com o Jorge do meu lado. E eu levei um susto, aquela moça falou assim: não se preocupe não, rapaz, o seu amigo pediu para me trocar de lugar, porque ele falou que precisava conversar com aquele senhor ali. E aí o Jorge, então, estava sentado numa outra poltrona, pregando o evangelho para aquele homem, porque Deus havia falado para ele: olha, vai ali, senta lá e prega o evangelho. E eu sei que numa viagem de 32 horas aproximadamente, ele trocou pelo menos 6 vezes de lugar, com 6 pessoas diferentes, porque ele precisava pregar o evangelho. Ouvir a voz de Deus. Ser sensível à voz de Deus. Deus está colocando pessoas ao seu redor, muitas vezes, e você não tem percebido isso. Agora, não adianta ser sensível à voz de Deus, não adianta escutar a Deus, se você não for obediente a Deus. Porque no verso 27, verso 26 diz: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E no verso 27, Lucas vai dizer: e ele se levantou e foi. Não adianta só ouvir, nós precisamos obedecer.
Obedecer à voz de Deus, obedecer o que Deus está nos pedindo para fazer, obedecer quando Deus está nos mandando orar pela obra missionária, contribuir com a obra missionária, ir servir na obra missionária. Nós precisamos obedecer, obedecer aonde Deus quer que a gente esteja, obedecer aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas para obedecer, nós precisamos aprender a confiar na voz do Espírito Santo. Porque no verso 29 e verso 30, o Espírito Santo diz para Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. O texto diz que Felipe então correu para a carruagem. E eu fico imaginando a cena. Como alguém que trabalhou na área de comunicação, eu gosto de tentar ilustrar aqui algumas coisas na minha cabeça. Então eu fico imaginando. Estou ali na rua, parado ali. E aí Deus fala assim: corre atrás desse carro. Essa é a cena. Você pode imaginar a cena, uma carruagem com um etíope. E aí um rapaz correndo igual um louco, desesperado atrás da carruagem. Porque o Espírito Santo diz para ele: corre atrás dessa carruagem, vai lá, aproxima. E ele vai. E é dessa forma que Felipe tem a oportunidade de encontrar aquele eunuco. É assim que Deus vai escrever a história. A história é escrita a partir daqueles que entenderam a sua vocação, entenderam o seu chamado, entenderam que Deus está falando conosco e decidiram obedecer. Quando você conversa com algum etíope, eu tenho o privilégio, na verdade, de conhecer alguns pastores e alguns líderes da igreja na Etiópia. Qualquer um deles que você converse e fala assim: me conta para mim como que o evangelho chegou aqui no seu país. Todos eles, sem exceção, vão apontar esse texto. Vão dizer assim: não, o evangelho chegou aqui porque um dia o tesoureiro da rainha, um eunuco etíope, encontrou Felipe. Ele ouviu o evangelho e ele trouxe o evangelho para o nosso país. Deus escrevendo a história de um país através da obediência de um rapaz que decide ouvir a voz de Deus, ser sensível à voz de Deus e correr atrás daquela carruagem. Agora, o que chama atenção nesse texto é o fato de que o eunuco está lendo ali uma passagem do livro de Isaías e Felipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? E ele diz assim: como é possível entender? Como eu posso entender se não tem quem me explique? Irmãos, o mundo está cheio de pessoas que estão sedentas pela palavra de Deus. Que estão, eu diria, desesperadas pela palavra de Deus. Mas não há quem explique. É por isso que Jesus já disse lá atrás: tem mais campo do que trabalhadores disponíveis para colher. Os campos estão prontos para a colheita, o que falta é trabalhador. Deus já está movendo o coração das pessoas, mas nós precisamos de pessoas que possam explicar o Evangelho, apresentar o Evangelho. Nós temos milhares e milhares de pessoas que estão da mesma forma que aquele eunuco, confusos, sem entender, perguntando: quem vai me explicar? Como que eu posso entender? Como que eu posso compreender o Evangelho se não há quem explique? Alguns anos atrás, eu estava numa comunidade quilombola aqui em Goiás. Foi o meu primeiro ministério em termos de plantação de igreja, trabalhando ali com aquela comunidade quilombola. E eu me lembro que numa noite, um lugar que não tem energia elétrica, um lugar escuro, mas uma lua e estrelas, um céu sensacional. Nós decidimos então contar uma história para aquele pessoal, daquela comunidade que nunca antes tinham recebido a pregação do Evangelho. E a única maneira que nós encontramos para fazer aquilo, porque tinha muita gente, era através de fantoche. Se você tem de 8 a 18 anos, provavelmente você não sabe o que é um fantoche. Mas existia um negócio na nossa época que era fantoche. Né? Alguns deram risada porque sabem o que é. Os bonecos ali, e a gente com os bonecos. E aí falou: o que nós vamos fazer aqui? Aí a única coisa que dava para fazer, a gente tinha uma casa de barro, palha,
tinha uma janela grande ali, nós falamos, vamos fazer o seguinte, nós éramos uma equipe mais ou menos de uns 8, 9, falou, ó, um de nós vai ficar do lado de fora da casa, contando a história, 2 de nós vão pular de dentro da casa com os bonecos, ajudando na história, e o resto vai iluminar os bonecos para o povo enxergar, porque não tem energia elétrica. Então pegamos as lanternas e ficavam ali iluminando. Um dos bonecos era eu. Eu estava lá com a mão, fazendo lá um dos bonecos. E o nosso missionário, que estava do lado de fora, disse assim, olha, estamos aqui, porque nós queremos contar a história de Jesus. Virou para o boneco e disse, olha, vocês sabem quem é Jesus? E aí esse que vos fala com a mão lá de boneco, fala, nós sabemos quem é Jesus. Nós estudamos sobre Jesus todos os domingos lá na nossa igreja. E aí um homem lá no fundo vira para o boneco e diz assim, mas se você sabe quem é Jesus, por que você não fica aqui então para nos ensinar? E acabou o dia para a gente. Porque a gente já não sabia mais o que falar. Um homem que não conhecia o Evangelho, um homem que nunca tinha ouvido falar sobre Jesus, está virando para um boneco e dizendo, se você sabe quem é Jesus, fica aqui então para ensinar. O clamor daquele homem lá na comunidade de Calunga é o mesmo clamor desse homem eunuco aqui. Como eu posso entender se não há quem me explique? Por isso, meus irmãos, o envio missionário é tão importante. Uma das coisas que nós falamos hoje é que nós precisamos criar acessibilidade do Evangelho. Ou seja, tornar o Evangelho acessível. Como o Evangelho vai chegar numa comunidade que nunca ouviu, se não houver alguém que seja enviado para estar naquele local e pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho. Mas Felipe não se contenta. O texto vai dizer logo depois que, depois de pregar o Evangelho ao eunuco, depois de anunciar o Evangelho ao eunuco, depois de batizar aquele eunuco, ele continua sendo intencional. O texto diz que Felipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia. E o que ele fazia? Pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos que a nossa pregação seja centralizada em Cristo. Nós precisamos, como igreja, se queremos ser encontrados como uma igreja missionária, precisamos ser uma igreja sensível à voz de Deus, obediente a Deus, submisso a Deus, que confia em Deus e na voz do Espírito Santo. Porque quando o assunto é o chamado de Deus para nós precisamos de atitude que nos guie e nos conduza nesse processo. Mais do que aquilo que nós fazemos, nós precisamos ser uma comunidade que responde, uma comunidade que entende o chamado de Deus. E o meu desafio para você nessa noite é que a gente diga sim a Deus. Diga sim ao chamado de Deus. Diga sim àquilo que Ele está nos pedindo para fazer. E que a gente deixe o Espírito Santo nos guiar. Que a gente deixe o Espírito Santo nos orientar. Que a gente deixe Ele nos mostrar o quando, o como, o onde, o porquê, de que maneira. Porque é a partir da nossa resposta, hoje, que Ele vai tirar as dúvidas, que Ele vai nos guiar, que Ele vai nos conduzir para que a gente seja uma igreja que responde o chamado de Deus. Deus tem um chamado para nós. E o chamado de Deus é sermos aqueles que explicam o Evangelho para aqueles que nunca ouviram. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado pela Tua palavra e obrigado pelo exemplo de Felipe, ó Deus, que tanto nos ensina. Nos ensina como nós devemos atuar, como nós devemos ser, o que nós devemos fazer. Pai, que nós sejamos essa igreja que responde intencionalmente ao chamado do Senhor, independente das circunstâncias, independente daquilo que está acontecendo ou passando,
Pai, que a gente seja uma igreja que está sensível à voz do Teu Espírito Santo, indo por todos os lugares, anunciando Jesus em todos os lugares, que a gente seja uma igreja obediente à Tua palavra, para que Cristo seja exaltado em todas as nações, em todos os povos, em todas as tribos, em nome do Cordeiro, que é digno. Amém.